em 587 a.C., Jerusalém, ele vai ao exílio sobre a Babilônia. Então a Babilônia invade Jerusalém e os leva em cativo por causa da sua rebeldia e apostasia contra Deus. E Deus ele dá um propósito para o profeta Ezequiel, que ele professasse a respeito desse exílio, a respeito do povo de Jerusalém. Então, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, inicia assim: o vale dos ossos secos, que quer dizer uma renovação espiritual do povo de Deus. Então, Deus vai renovar o povo que está no exílio para que eles possam voltar à sua terra com a formação espiritual. Então, Deus ele mostra uma visão para Ezequiel, que ele está sobre um vale cheio de ossos secos. Então, Deus começa a dar algumas ordens para ele. Então, aqui no livro, aqui no capítulo 37, se inicia assim: a mão do Senhor estava sobre mim, sobre Ezequiel. Por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, para que eu visse a enorme quantidade de ossos que estava nesse vale, todos secos. E ele me perguntou, eu respondi: ó soberano Senhor. Ele perguntou para Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão tornar a vida? Então Ezequiel responde: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Então, para que alguém possa frutificar perante Deus, primeiro, um espírito tem que dar vida para ele. Então, no verso 6 conclui assim: porém, tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com a pele. E agora repete a mesma frase, olha só que interessante. Porém, um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizarei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho e ossos começaram a se juntar. Ossos começaram a ser cobertos por tendões e carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Esse texto ele não nos dá para ter uma noção da situação do povo exilado. Então, a situação que eles estavam naquela terra Babilônia, aquela terra cheia de idolatria, cheia de coisas terríveis que Deus abominava. Então, a situação deles perante Deus era tão crítica que ele estava como esses ossos secos, sem vida. Então, por intermédio de Ezequiel, Deus manda ele profetizar isso. Então, os ossos eles se juntam, volta a carne, volta os nervos, volta tudo, só que eles não têm vida, não têm espírito. Então, assim, Deus dá ordem para que Ezequiel chame desde os quatro ventos ao espírito e sopre desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. E era um exército enorme.
Então ele me diz, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados, pois profetizei e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo abriu seus túmulos e trazê-los de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Então, aqui no verso 14, conclui que porei o meu espírito entre vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então, vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Então, aqui há uma restauração em Israel após esse exílio. Tudo por causa do pecado. Agora, aqui no livro de João, eu quero ter um verso aqui que ele conclui, ele dá uma melhor conclusão a respeito, a respeito da importância do Espírito de Deus estar sobre o seu povo. Então, aqui no livro de João, deixa eu abrir aqui, João capítulo 14, versos 16. Então diz assim: Eu os rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco, e este estará entre vós. Aqui se refere ao Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos faz caminhar com Jesus Cristo, é o Espírito Santo que nos faz caminhar segundo o projeto de Deus na nossa vida. Então é assim que Deus faz com esse povo que está exilado. Essa visão que Deus traz sobre o profeta Ezequiel, uma restauração ao povo para que eles saiam desse exílio e tenham uma nova vida perante Deus. Então, o que nós podemos tirar desse texto? Quando nós estamos em rebeldia perante Deus, nós estamos como esses ossos. Estamos secos, sem vida, sem fruto perante Deus. Então nós precisamos se arrepender e ter uma renovação diante de Deus, para que o seu Espírito volte para nós. E assim nós possamos ter uma vida nova perante Deus, uma vida restaurada, uma renovação espiritual perante Deus. Em Efésios, para terminar, em Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim: E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É o que aconteceu com esse povo. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera sobre os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos, olha, nós estamos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, pela graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nós conseguimos ser restaurados por Deus. Para que da mesma forma que Jerusalém ele sai desse exílio, nós possamos também sair desse exílio que é nessa terra, que há nessa terra. E assim possamos ter uma nova vida na presença de Deus. Espero que você tenha entendido esse vídeo, porque o contexto é que nós possamos ter uma renovação espiritual na presença de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual, para que assim nós possamos compreender ainda mais
a nossa condição perante Deus. Peço a você que se inscreva no canal, você que não é inscrito. Eu tenho visto que a maior parte do que assiste meus vídeos não são inscritos. Então peço a você que se inscreva, deixe os comentários, deixe o like e compartilhe também para que outras pessoas possam ter essa renovação do Espírito de Deus.